Estamos de volta! Estamos de volta, acho que sim. Vamos lá confirmar só se já estamos ao vivo de novo. Caiu aqui, né? Olha, hoje tá um desafio. A gente não conseguia entrar, depois caiu. Mas vamos lá, dá uns minutinhos. Acho que tá voltando. Acho que tá voltando. A gente é guerreiro, a gente continua, a gente persiste, entendeu? Não tá conseguindo, a gente volta para o nosso segundo dia do SOS Mercado Ambiental, as dúvidas e desafios que vocês têm. Net tá ruim aqui também. Pois é, não sei o que tá acontecendo, gente. Eu não tava conseguindo entrar, depois fez isso de cair, mas a gente volta. Vocês têm sentido isso também ultimamente? Da internet dar umas falhadas, a internet não tá muito boa. Acontece. Mas deixa eu pôr aqui, fixar. SOS Mercado Ambiental, os desafios de vocês. Aproveitem e mandem na caixinha de perguntas também o que vocês quiserem falar. Estávamos hoje, então, de novo, né? Recomeçar, porque a gente até perdeu aquele comecinho. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao segundo dia aí da nossa série de lives SOS Mercado Ambiental. Todos os dias, de segunda a sexta, 17 e 17, a gente vai entrar aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar quem, não tô conseguindo alguma coisa, qual é o seu desafio atual no mercado? Manda pra gente conseguir conversar sobre o seu desafio, tá? Então separei aí uma horinha do meu dia para conseguir estar com vocês e ajudar vocês ao máximo possível, tá bom? E a gente tem algumas mensagens, algumas dúvidas que vocês mandaram aqui e já tinha lido uma delas. Vou até retornar a nossa mensagem. A gente começou falando sobre perícia. Então, o desafio de, eu tenho receio, né? Como que eu faço com a questão da perícia? Quero trazer a perícia para minha atividade profissional. E como que eu faço? E como vocês sabem, a gente também fala sobre perícia, porque perícia é uma possibilidade dentro da sua trajetória profissional, uma excelente possibilidade, inclusive, para você complementar a renda ou para você escolher ter a perícia como uma atividade única, eventualmente, se assim você desejar, né? Então, a gente tem essa parceria com a Rede Peritos e por aí vai. E assim, a gente começou, então, falando nesse primeiro momento sobre a questão da perícia, como você pode trazer a perícia e quebrar o medo, a barreira da perícia, que as pessoas têm tanto medo nessa distância, né? De, meu Deus, a perícia é difícil, meu Deus, será que eu consigo? E sim, todo mundo consegue. O que você quiser conquistar na sua trajetória profissional, você consegue, desde que você tenha o planejamento certo, a trajetória certa, as ferramentas necessárias para aquilo, né? Como eu comentei, você não vai pular de paraquedas, você não vai mergulhar em um oceano sem os equipamentos necessários, né? Tendo os equipamentos e tendo, então, sabendo, treinando, você consegue fazer aquilo. E pode ser que seja o melhor mergulho da sua vida, a melhor experiência da sua vida quando você mergulhar ou quando você saltar de paraquedas. Você só vai saber disso fazendo também, né? Pode ser que você fale, não gosto disso, não gostei, não curti. Tá tudo bem, a gente tem N outras possibilidades de aventuras por aí pra gente seguir, assim também é na nossa trajetória profissional. Beleza? Vou aqui abrir. A Prates tinha pedido, já que a gente tinha entrado em perícia, a Prates tinha pedido também para falar e Prates com a gente. Então, vou chamar a Prates. Quem mais quiser, de repente, abrir e falar, tá, gente? Aproveitem o momento aí. Boa tarde! Olá! Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Meu Deus, eu nem me olhei no espelho antes de entrar, mas enfim. Que Disse, vai assim. Que delícia te ver, que delícia abrir aqui. A Maria virou eco, adoro. A Maria entrou? Minha xará. Uhum. Muito bom. Adorei. Outra maravilhosa. Assim Sim. como você também. Aí você também, só você mesmo fazer ele ligar a câmera agora. Eu nunca participei do Instagram, tá? Inaugurando, gente. Imagina, estamos aqui, tudo tem a primeira vez na nossa vida. Então, bora lá. Prates, já sei um pouquinho sobre você,
mas para quem não Sim. sabe, também contar e me diga qual que é o seu desafio atual, como que você está nesse momento agora. Olha, na verdade, os desafios, a questão do desafio, assim, vou te dizer, você falou ontem, né, da minha posição hoje. Eu já sou engenheira ambiental de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Era uma posição que eu buscava, porque eu fiquei muito tempo fazendo concurso e tive a minha primeira experiência no órgão ambiental, foi numa regional do órgão ambiental estadual do Rio Grande do Sul, mas hoje eu estou em Santa Catarina. E quando eu estive lá, foi quando eu dei aquele estalo de se é isso aí que eu quero, enfim, fiquei 4 anos nessa peleia e agora aqui. Então é aquela coisa, e agora que eu estou me dando conta de onde que eu estou, né? Porque eu acho que logo quando a gente entra, alguns meses, estágio, tá, é legal, mas é muito pouco. E agora que eu tô vendo, assim, como que é você entrar, você está exercendo, que nem ali na minha secretaria, eu sou meio polvo, assim, a gente faz um pouco de tudo. Parte de educação ambiental eu estou trabalhando, parte técnica, intervenções APP, enfim, essas análises. Eu também ajudei a fazer por iniciativa minha mesmo, fazer as normativas, enfim, para discussão no nosso conselho, enfim, também passa uma parte de gestão. Então, a gente permeia por tudo, né? Então, eu acho que sou muito de cada perfil. Eu me vejo muito assim, eu tenho muito esse lado analista. Na verdade, eu acho que eu misturo um pouco daqueles 4 que você falou ontem, né? Então, acho que isso é muito assim. Só que eu fiz muita coisa enquanto estava na minha graduação, assim, eu participei de projetos de pesquisa também, eu fiz o meu estágio supervisionado numa indústria certificada pela ISO. Então, eu acho que é muito de tu experimentar coisas diferentes o máximo que você puder para mesmo que você esteja perdido e não saiba para onde seguir, pelo menos você sabe para onde não seguir. Acho que Exatamente. isso ajuda muito. Com certeza, saber o que falar não, né? Então, só Sim. para contextualizar para o pessoal, ontem eu falei sobre a questão dos pilares, dos perfis, né? A gente tem vários estudos dentro de perfil comportamental, e aí eu comentei sobre os 4 perfis que existem de perfil comportamental das pessoas, né? Todos nós somos pessoas, a gente precisa entender de pessoas, tanto para a gente saber lidar com a gente, como saber lidar com o outro também. E aí, dentro desse estudo, que é a metodologia principal, a metodologia DISC, a gente tem os perfis. O primeiro é o executor, depois a gente tem o planejador, o executor, o comunicador, o planejador e o analista. E aí, só um comentário sobre isso, Prates, que você trouxe agora. Eu vejo que eu tenho um pouco dos 4. Sim, todo mundo tem os 4, tá? Então, todo mundo tem os 4 perfis, todo mundo tem os 4 temperamentos dentro de si. Só que a gente tem alguns, sempre tem os que são os pilares principais. Então, eu gosto de brincar que é como a gente tem 2 mãos e 2 pés, né? Então, a gente tem na mão, a gente tem a mão que a gente tem mais facilidade. Você é canhoto ou destro? É destro. Então, quem é destro, né, tem maior facilidade com a mão direita. Tem gente que é canhoto, tem gente que consegue fazer os 2. Meu pai, por exemplo, ele faz os 2 muito bem. Ele escreve tanto com a direita como com a esquerda muito bem. E depois a gente tem as 2 pernas. Então, eu gosto desse paralelo com os perfis. A gente tem um dos perfis que é o nosso perfil principal. É o nosso perfil mais forte, né? É o comunicador, é o analista, é o planejador, o executor. E aí, depois a gente vem para o segundo mais forte e os outros 2. A gente tem formas para descobrir, testes para descobrir. Mas só de falar um pouco, a gente já tem uma noção, né, das qualidades, dos desafios de cada perfil. Você trazendo, né? Você se sente muito mais analista e planejadora, né? Isso. Perfeito. E aí que bom que você já tem você já consegue ter essa visão, mesmo antes de se aprofundar, né? Você já consegue saber sobre você essa percepção inicial do quanto você tem desses perfis. Depois você consegue saber, Prates, a porcentagem de cada perfil. Então, olha, eu tenho muito um perfil planejador, e aí depois só que isso é, sei lá, 80% do meu perfil. O que eu preciso fazer para compensar, para eu conseguir numa linha mais equilibrada, né? A nossa vida, todo desafio é buscar o equilíbrio, né? É o desafio da vida. Sim. A gente buscar o equilíbrio.
Isso. Eu acho que, assim, para, de repente, uma sugestão até para vocês, de repente, a gente fazer uma dessas lives da semana ou mais para frente, de repente, você falou ali dos 4 perfis, por exemplo, eu conheço alguém que é desse perfil, ela trabalha com o quê? Que nem teve uma outra live de você muito legal sobre auditoria, que vocês falaram disso, dos perfis. Então, Uhum. eu acho que isso ajuda muito o pessoal que está perdido, porque eu também estava perdida, né? A minha última experiência profissional antes de me formar, da formatura mesmo, foi com pesquisa. E da pesquisa acabou ali depois, né, acabou a bolsa, e eu estava convicta que não era o que eu queria seguir exatamente, assim, direto dali. Eu queria buscar trabalhar, enfim, ganhar dinheiro. Eu sabia que não era aquilo. Então, é aí naquela questão, saber o que não quer também. Então, acho que seria uma coisa muito legal. Acho que aquela live que vocês falaram sobre auditoria esclareceu muito para que de repente está pensando em alguma coisa dessa área, que eu já pensei também. Mas, enfim, acho que é uma legal. Ah, obrigada. Sempre bom sugestões. E aí me diz uma coisa também. Você comentou, entrei, então você já sabe o que você não quer, e aí você entrou no órgão público, você já está no órgão público já faz um tempo. Sei disso, né? Que a Prates faz parte da nossa comunidade de perícia, gente. Por isso que eu É. comentei, falando de perícia. Aliás, Prates, uma observação. O que você vê? Hoje você não trabalha diretamente com a perícia judicial, né? Mas sei que você está Uhum. sempre com a gente lá na comunidade, sempre super interagindo e tudo mais. O que você vê que a perícia hoje te ajuda dentro da sua trajetória no órgão público, por exemplo? Na verdade, quando eu busquei um MAP, foi muito por essa questão de estar na posição de analista. Eu já tinha uma ideia de como é que seria por acompanhar os técnicos no órgão ambiental que eu trabalhei anteriormente, antes de me formar. Então, eu já tinha uma ideia mais ou menos como seria, só que nunca é quando você está na posição de técnico. Então, assim, é claro que eu tinha muita insegurança, e como eu vim de um outro estado, as leis também mudam, então muita coisa muda, e eu também saí da casa dos pais, foi várias áreas da vida que mudaram, então teve muito essa questão da insegurança, que foi a questão que você comentou também, de você buscar o conhecimento, né? Também fui atrás, assim, porque eu também, além da questão da perícia, a gente fala muito essa questão que a gente tem demandas das perícias judiciais, enfim, mas a gente também, numa posição como município, a gente também pode ser autor e réu nos processos, enfim. E lá dentro nós estamos trabalhando numa função de praticamente todo o tempo de assistente técnico do interesse público da prefeitura. Então, eu vejo que é muito similar da atuação com o perito. Eu não tive nenhum caso assim que eu fui indicada como assistente técnico da prefeitura. Até o momento, não. Mas há alguns casos assim que envolveu perícia extrajudicial, e de certa forma, o trabalho que os consultores trazem para nós não deixa de ser uma perícia. Então, por essa questão de analisar, enfim, e lá na comunidade também, muitos casos a gente discutiu entre nós, entre os professores, né, enfim, e eu vejo que isso ajudou muito, assim, se algum dia, já pensei, né, de ir para a perícia judicial também, talvez em outros municípios, enfim, mas isso é uma coisa que eu ainda estou avaliando, né. Mas eu vejo que tem ajudado muito ali, a gente é muito parceiro, indico, né, com todas as minhas forças, nota 10, 100, 1000, a gente sempre dá no final das aulas, né, e mas eu vejo que é ótimo, assim, mesmo para quem não tem interesse de atuar diretamente com perícia judicial ou está em dúvida, porque nós temos outros profissionais também que fazem, né? Então, indico 100% e acredito que os outros cursos do MAP também, que pretendo fazer também. Então, Ah, que seria delícia! isso. Obrigada. Aproveitei já aqui para você para saber também. Eu acho que é muito rico isso, Prates, aproveitando até que você entrou, essa troca de experiência para eles, né? Acabou mudando um pouco o que a gente tinha planejado aqui, mas tenho certeza que vai ser muito rico. Eu queria só te aproveitar e perguntar para você também. Estão chamando aí? Sim, sim, é que tem um interfone aqui perto. Eu não estou em casa. Imagina, sem problema. Aproveitem, gente, o que vocês têm de dúvida também para mandar aqui. Mas eu queria só que você comentasse para um pouquinho. Eu acho que é muito rico essa troca de você como órgão ambiental, né? Você nessa postura do órgão ambiental, a gente troca muito isso dentro da comunidade, né?
os profissionais que estão vindo como consultores, ou os profissionais que, como a perícia extrajudicial, ou os profissionais que estão na posição da perícia judicial, e toda hora como pedir e pegar esses dados, essas informações com o órgão ambiental. E o que a gente acha mais rico é essa troca de vocês que estão como órgão ambiental, né? Você é uma das pessoas que está lá dentro representando o órgão ambiental dentro junto com a gente, né? Essa visão do órgão. Então, a gente já falou algumas vezes sobre isso dentro da comunidade. Se você puder falar um pouquinho também sobre essa visão do como as pessoas chegam para você, né, pedindo os documentos e as informações. Você já viu em alguns casos isso, né? A gente falando, o pessoal Sim. falando, eu não consigo a informação do órgão ambiental. Por essa questão de, às vezes, quando é uma informação pontual de algum empreendimento, algum local, assim, é muito complicado, assim, eu vejo por algumas questões, assim, como eu atuei entre 2013 e 2015 no órgão ambiental estadual, e a gente lá recebia demandas de municípios, assim, mais para auxílio, porque muitos não têm estrutura mesmo. Uma coisa que eu fico muito surpresa é com a situação de São Paulo. São Paulo, quantos municípios tem? Mais de 600? Eu acho que sim. Não vou saber ao certo também. E mais ou menos são 60, mais ou menos 10% deles têm licenciamento municipal. Eu fiquei chocada quando fiquei sabendo disso. Imagina a demanda que isso dá de competência supritiva de licenciamento e outras atividades para a CETESB. Então, quando o órgão ambiental licenciador ele é muito distante, então as coisas ficam tudo fechadinho naquela caixa, assim, é muito complicado o trâmite, assim, sabe? Que nem aqui para nós temos a competência de licenciamento municipal pela resolução Consema, enfim, em 2017, é muito recente. Tudo que tramitou antes disso tinha competência supletiva do órgão ambiental estadual, que mudou de nome aqui, enfim. Então, é complicada essa conversa, assim, sabe? Até hoje, isso... Porque daí os municípios vão renovando suas licenças, enfim, e daí vai passando para o município, daí até de saber tudo o que aconteceu naquela época, enfim... É muita coisa que tem que levantar e isso é complicado para o consultor também. Então, por conta disso, da desinformação, assim, não vou dizer desinformação, mas muita coisa não é informatizada. E imagina, assim, o trabalho que é para a gente buscar de arquivos, às vezes... Na verdade, a gente tem que fazer uma due diligence interna, praticamente, em alguns casos. Já aconteceu algumas demandas do Ministério Público de fazer uma due diligence por dentro aqui, o que tinha, para a gente poder responder o que está sendo perguntado. Mas, assim, é complicado, então, mas eu vejo assim que a questão de protocolo, você se informar certinho com quem que você pode falar. Outra dica que eu dei uma vez na comunidade, vou dar aqui também, se tem funcionários mais antigos dos órgãos públicos que já, principalmente dos municípios que já trabalham lá há muito tempo, eles são uma fonte de informação às vezes valiosa, que é justamente aquilo que a gente fala do fazer vistoria em campo e conversar com as pessoas que moram lá toda a vida. Nos órgãos, a mesma coisa. Eu acho que a mesma ideia funciona. Espero poder ter ajudado. Maravilhoso, é aquilo que a gente fala, né, gente? Somos todos profissionais da área ambiental em diferentes posições. E aí cada um está em uma posição. Tem o do lado de dentro, a gente até brinca, né? Quem já está do lado de dentro ou de fora do balcão. Ontem mesmo o Adriano foi uma pessoa que acabou falando aqui, trocando com a gente. Ele também, eu lembro que ele era do órgão ambiental. E ele até, na transição de carreira, ele até comentou, ele usou a perícia também dentro da transição de carreira. E aí ele falou, olha, eu tô nesse momento de transição, saindo do órgão ambiental, e eu estive do lado de dentro do balcão, agora eu tô vindo para o lado de fora do balcão. E aí ele fez a transição para a consultoria e tá super realizado com a consultoria e perícia e tudo mais. Então, e tocando as duas coisas em paralelo. Então, acho que esse também já é um gancho da gente comentar, né? A perícia, ela consegue ser uma ótima ferramenta dentro do processo de transição de carreira também. Então, porque como ela é complementar e você pode pegar cada caso, você pode usar nesse momento da transição para a posição que você estiver, independente da posição que estiver. Inclusive, ao contrário, a Pri, já aproveita e já começa a trazer os casos, mas a Pri, que é da comunidade, ela fez ao contrário, ela fez o inverso. Ela estava, né, ela começou ela estava fora do mercado, como mãe, até interessante dentro dessa mensagem que a gente leu aqui, né? Sair, porque fui ser mãe e tudo mais. Ela fez isso também. E aí ela começou a pegar... E aí depois ela se especializou e tudo mais.
e entrou no órgão ambiental agora. Então, são as diferentes posições. E aí a gente tem que saber que são profissionais nas diferentes áreas, mas que todo mundo é profissional da área, né? Então, como que a gente se comunica? De novo, a gente precisa entender de pessoas e de comunicação para qualquer coisa na nossa vida, né? Mas Sim, muito para bom, qualquer Nath. situação, qualquer posição que você esteja, a comunicação é essencial. Até a Maria Viroeco fala disso direto, vocês também. E isso é uma coisa que eu acho muito importante esse trabalho de vocês, que vocês estão sempre reforçando, né? O meu microfone tá tapando. Mas é isso aí. Eu não estava planejando entrar aqui e tal, eu vou ter que desligar, mas daí Imagina, qualquer vai coisa, lá. esse mesmo horário ali, a gente pode conversar outros dias ali, qualquer coisa. É bem tranquilo, gostei muito de participar, espero ter ajudado vocês, como o MAP já me ajudou, né? Eu tive a grande sorte, vamos dizer assim, de estar pesquisando na época que eu estava me formando e acabei encontrando o MAP bem no seu início, então eu fico impressionada e muito feliz com todo o desenvolvimento que você teve, a professora Adriana, o MAP, essa equipe que se formou, essa rede, né, as redes peritos, a comunidade de perícia. E desejo tudo de bom para vocês. O trabalho de vocês é muito lindo. Então, sempre não consigo deixar de acompanhar o trabalho de vocês, independente da posição profissional que eu esteja. Eu sei que tem outras pessoas que passam pelas mesmas situações, enfim, porque todo mundo passou, né? Então, eu me vejo muito na situação de vocês, né? Então, vou ter que ir lá. Muito Maravilhoso. obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, Prates, por ter tirado um tempinho aí para vir aqui. E se a gente puder ajudar você com alguma coisa, porque no final das contas você entrou e você que acabou ajudando. Sim. Mas se a gente puder ajudar você com alguma coisa, também manda pra gente, que estou aqui super à disposição também sempre. Então tá. Muito obrigada. Obrigada, viu? Um beijo. Tá, um beijo para todos. Muito bom, gente, muito bom. Mudança de planos total de última hora. Prates pediu para participar e acabamos entrando e falando mais sobre a questão, no final das contas, acabou trazendo, né, órgão ambiental, perícia. Espero que tenha sido válido para vocês também. E aí mandem para a gente se valeu a pena trazer aqui a Prates, no final das contas, aqui para a gente entrar para falar sobre um pouquinho sobre a trajetória dela, né? Gosto muito de trazer os exemplos das trajetórias, porque acho que isso se encaixa completamente também para trazer exemplos para vocês que ainda não sabem muito onde se encaixar, né? Prates está com a gente já há muito tempo e entrou aí no órgão ambiental, já está há alguns anos dentro do órgão ambiental, sendo responsável por toda a parte de licenciamento. Então, até um gancho, licenciamento ambiental. Temos múltiplas posições, né? A gente falou sobre as pessoas estarem em diferentes posições dentro do mercado ambiental. Os profissionais podem estar em diferentes posições dentro do mercado ambiental. Dentro da área de atuação, você tem várias posições que você pode assumir. Você pode, em licenciamento, por exemplo, Prates trabalha com licenciamento como o órgão licenciador. Ela faz parte do órgão ambiental. Aí a gente tem a pessoa que está em licenciamento, que está na consultoria. A gente que faz licenciamento para as pessoas como consultor, né? Oferece para as empresas o seu serviço de licenciamento para as empresas. Dentro do consultor do licenciamento, a gente tem várias vertentes também. Tem o profissional que trabalha com licenciamento, por exemplo, de grandes estudos, aí a RIMA e RAP e etc., os estudos para licenciamento, como licenças mais simples e trazem esses trabalhos, ou a parte mais burocrática também de tirar. Normalmente é um combo, né? A empresa que faz licenciamento faz os dois, faz estudos e faz toda a parte burocrática também junto ao cliente final, né? A empresa. Mas tem algumas empresas que trabalham com os estudos bem específicos, como, por exemplo, a Biotrópica, que a gente sempre traz, eu sempre menciono eles, que adoro e sou super apoiadora, parceira aí do trabalho deles. Eu conheci a Biotrópica num trabalho em que eu estava fazendo um trabalho junto com uma consultoria, a gente estava fazendo a parte mais jurídica de consultoria com uma grande consultoria do mercado, e eles subcontrataram serviços.
e eles subcontrataram serviços, por exemplo, da Biotrópica, que faz estudo de fauna bem específico para a área deles, né? Então, são os estudos específicos subnichados dentro do estudo de licenciamento. Isso é uma possibilidade. Agora, ainda dentro do mundo de licenciamento, a gente também tem a possibilidade das pessoas que estão dentro das indústrias. As indústrias, por exemplo, elas vão contratar, elas vão precisar contratar esse licenciamento e cumprir as condicionantes. Então, quando eu trabalhei na indústria, a gente também tinha uma pessoa que era posição só para cuidar da parte de licenciamento, o pilar de licenças, né? Então, ela cuidava das renovações, de eventualmente uma nova licença para uma expansão em alguma fábrica. Como eu estava no corporativo, a gente tinha muitas unidades, né? Dentro da América do Sul toda, intermediando com a planta na matriz nos Estados Unidos, por exemplo, ela era a pessoa que fazia toda a parte de controle, de renovação das licenças e possíveis ampliações. Então, a gente tinha uma pessoa que só cuidava disso e acompanhava as condicionantes, etc. Então, uma pessoa para cada área do conhecimento dentro da indústria. Lá dentro dessa indústria, tinha uma pessoa para emissões atmosféricas, uma pessoa para licenciamento, que era essa que eu comentei, uma pessoa para áreas contaminadas, porque tinha algumas áreas contaminadas a gerenciar, e a gente subcontratava o serviço das consultorias. Entende como todos os profissionais nos diferentes pontos, eles se conversam, se complementam? E aí a gente precisa entender esse cenário de mercado para saber onde eu estou nesse momento e quem são as pessoas que eu preciso me conectar para eu conseguir realizar o trabalho que eu estou realizando nesse momento. Então, puxa, você vai se conectar com um órgão ambiental. Ó, nessa posição que eu comentei, dentro da indústria, a gente falou ontem, né? Escolher a sua área de atuação. Então, escolhi a área de atuação, áreas contaminadas. Como a gente começou, antes de cair, entrou o Samuel, que eu falei, puxa, Samuel, meu Deus, trabalhei com você lá atrás, na consultoria de áreas contaminadas e tudo mais. E ele falou, sim, Fê, e tal, né? Na primeira parte da live, no comecinho, antes da gente cair e voltar. Eles são uma empresa de consultoria, em que eu era CLT, eu era equipe com eles. É uma empresa de consultoria que fazia esses trabalhos de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Alguém contratava eles, que era a pessoa que, quando eu fui para a indústria, existia uma pessoa que era específica de áreas contaminadas. Então, escolhi o cenário, a área de atuação, áreas contaminadas. Aí, eu posso estar dentro da indústria, que eu vou contratar esses serviços das consultorias e vou gerenciar isso, ou eu posso estar dentro das consultorias fazendo esse tipo de trabalho, as investigações e remediação de áreas contaminadas, ou eu posso estar dentro do órgão ambiental, que vai receber esse tipo de processo. Então, também já tive um mentorado meu que ele trabalhava dentro do órgão ambiental, fazendo a parte de leitura e de todo o trabalho de gerenciamento só de áreas contaminadas. Então, dentro do órgão ambiental também existem essas subdivisões, né? Então, dentro do órgão ambiental, existe, aqui nesse caso era de São Paulo, né? Dentro da CETESB, se eu não me engano, era dentro da CETESB. Eu sei que tem a subdivisão só de gerenciamento de áreas contaminadas, e ele trabalhava ali dentro do órgão ambiental. Então, entende? O profissional que quer áreas contaminadas, ele pode estar em diferentes posições também, tá? Então, você tem possibilidades de atuação profissional. Beleza? Se tiver alguma dúvida, mandem aqui. Com base nisso, gente, a gente retorna, então, para a nossa pergunta, para a nossa questão inicial, e até um pouco do que a Prates trouxe, que é saber falar não e saber falar sim para o que você quer ou o que você não quer, né? As nossas maiores, as grandes personalidades dentro de qualquer área, elas só crescem porque elas sabem falar mais nãos do que sims, inclusive. Então, a gente precisa aprender a gerenciar as nossas escolhas e saber falar não, que normalmente é um dos maiores desafios que os profissionais também enfrentam, aprender a falar não para o que você não quer.
E se você vai aceitando sim, lembra que eu aceito o que vier, você corre o risco de chegar em alguma coisa que não faz sentido nenhum para você, né? Então, saber falar não também é muito, muito, muito importante. E aí a gente volta então para a pergunta que era a mensagem era assim: essa resposta da caixinha foi minha, né? Era uma mensagem específica aqui, que eu tinha aberto, acho que uma caixinha de perguntas. E aí ela falou: na verdade, o meu maior medo é de não conseguir retornar ao mercado. Faz 1 ano que eu saí do meu último emprego. Fui servidora pública por mais de 10 anos. Muitas decepções e frustrações. Sempre quis ser servidora, mas passei a achar que não é mais compatível com os meus valores e propósitos. Não quero retornar para isso. Sou da área ambiental, estou para terminar uma pós em perícia e auditoria ambiental. Vejo nas perícias judiciais uma possibilidade, por isso passei a seguir vocês, uma oportunidade de me sentir mais realizada profissionalmente. Então, beleza. Aí a gente começou falando, né, sobre a perícia, sobre essas possibilidades na perícia. Que maravilhoso que ela vê essas possibilidades, né? Espero que vocês hoje vejam também a possibilidade de como a perícia pode agregar para o seu objetivo profissional ou se tornar um objetivo profissional único, né? Ela ser o pilar único para você. Mas eu acho que o que é mais importante aqui, trazer da mensagem dela, é o seguinte: ela fez uma escolha lá atrás. Ela escolheu que ela queria ser servidora pública, né? Como a gente... Hoje acabou que a gente entrou no mundo dos servidores públicos, né? Dos órgãos ambientais. É uma possibilidade também, gente. Você também pode ser um profissional concursado. Você também pode ter essa possibilidade de estar dentro dos órgãos ambientais. E muito, muito, muito importante, inclusive, né? É um trabalho extremamente nobre, a gente precisa de mais gente. Até a gente comentou agora, né, a Prates falando, o desafio dos órgãos ambientais é não ter gente suficiente para atender todo o trabalho, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem no órgão ambiental e a gente precisa de mais gente querendo fazer e acontecer dentro do órgão, tá? Com essa força de vontade de realmente mudar aí o cenário dentro do órgão ambiental. Mas beleza. Aí ela segue falando que a questão ela foi servidora pública durante 10 anos, mas ela acabou que em algum momento ela percebeu que aquilo não fazia mais sentido para ela não quer mais retornar para isso. E ela até traz, né? Não, eu vejo que não é mais compatível com os meus valores e propósito. E olha que importante você saber o que você quer, né? Quais são os seus valores e seu propósito. Para você saber escolher, então, o que você não quer, né? Aquilo que a gente falou assim, o que você não quer e o que você quer. Para daí você sentir, para você conseguir se sentir realizado, que é o objetivo principal aqui que ela trouxe, você precisa ter esse direcionamento, você precisa saber onde você quer chegar e quais todos os nãos que você vai ter que falar na sua vida, né? E que é normal, gente, você pode trocar. Então, né, como servidor, eu fui por 10 anos, isso fez sentido para mim, agora não faz mais, está tudo bem. Em qualquer momento da sua vida é momento de se começar novamente, de se reiniciar. Nunca é tarde para você começar algo novo. E, inclusive, trazer toda essa bagagem, né? Olha como é interessante, né? A gente tem as pessoas que falam, eu não tenho experiência, por isso eu não consigo. Aí tem o outro lado que fala, eu tenho experiência demais e por isso que eu não consigo. Gente, o que você não consegue, na verdade, é nesse momento ter a clareza do que você tem para fazer. Mas tá tudo bem. Primeiro, respira. Entenda que tá tudo certo, no tempo certo, do jeito que tem que ser. Respira. Como diz a Adriana, respira azul e salta rosa, né? Muda, para mudar o seu fluxo. E aí, agora, olhando, então, agora uma ação prática, Fernando, o que eu preciso fazer? Você precisa se planejar dentro da transição de carreira, você precisa trazer o seu planejamento de carreira. Você precisa ter planejamento. O que deixa a gente angustiado e ansioso, etc., não ter um planejamento. Ter um planejamento claro vai te dar os passos que você precisa seguir. Então, pare, planeja, coloca no papel o que você precisa fazer, então, para conseguir alcançar o que você deseja. Tá, e como que eu faço isso? Tem horas, daria pra gente falar horas só sobre isso aqui, né, gente? Mas já como um passo claro para você pensar agora.
Você precisa colocar onde você quer chegar, né? Qual que é a mudança que você quer fazer? Ah, eu não quero ser servidora pública mais. Que bom que você já sabe o que você não quer, porque você já tá sabendo, você já vai ter o foco de falar o não, né? Os nãos que você vai falar na sua caminhada. Mas agora você tem que então escolher o que você quer. Para você trazer isso que você quer, estuda as possibilidades que você tem, né? Dentre as possibilidades que você tem, colocar isso, onde que você quer estar daqui 3, 5, 10 anos. E aí você vai precisar pensar, então, dentro desse planejamento, quais são as ferramentas que você precisa trazer para o seu dia a dia profissional para você conseguir alcançar aquilo que você deseja. O que você tem que estudar? Então, aqui algumas perguntas, tá? Eu coloquei aqui, eu anotei algumas perguntas para vocês se fazerem dentro desse processo de mudança, para o planejar dentro desse processo de mudança de transição de carreira. Tudo na nossa vida, gente, o que tem até uma máxima que fala, né? As grandes mudanças vêm das perguntas certas e não das respostas certas, não de ficar buscando as respostas, mas de se fazer as perguntas certas. Então, você precisa saber o que você vai perguntar. Inclusive, aqui, sempre tragam as perguntas mais claras. Quanto mais claro a gente tiver uma pergunta, mais fácil eu tenho de direcionar, de ajudar você específico no seu caso, tá? Então, são as perguntas certas que podem mudar totalmente o rumo da sua trajetória. Eu tenho até uma historinha que eu gosto de contar disso, que eu lembro quando eu tive a oportunidade, né? Já contei para alguns de vocês aqui isso. Mas eu sou muito grata que eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na Disney, em Orlando, com os bastidores da Disney. Em conhecer o que a Disney tem por trás, né, da Disney. Como que a Disney é essa grande potência que ela é. Como que ela se tornou essa grande potência que ela se tornou. E dentro desse treinamento, a gente teve a possibilidade de encontrar direto com o vice-presidente da Disney. E ele foi uma das pessoas que me ensinou, assim, claramente essa questão das perguntas certas. As pessoas faziam perguntas que não estavam... Imagina, você tem uma potência na sua frente. Você tem o vice-presidente da Disney para você perguntar o que você quiser, só que as pessoas não sabiam nem o que perguntar. Então, imagina isso, né? Já como uma provocação para você. Se você encontrar a maior das maiores referências da sua área hoje, o que você perguntaria para essa pessoa? Você precisa ter claro qual é a pergunta que você vai fazer. Porque as perguntas são sempre as perguntas que vão direcionar o seu próximo nível, o próximo grau do seu crescimento, né? Não ficar só buscando as respostas, mas as perguntas certas que você vai fazer. Bom, falei tudo isso para então trazer de dentro dessa mudança, né? Decepções e frustrações, entender que tá tudo bem, que isso acontece, e muitas vezes ela acontece para mostrar para você que você precisa virar essa chave, que já deu esse tempo, essa temporada na sua vida, né? A gente falou sobre a questão da flor, da natureza, da gente aprender com a natureza. A natureza é assim, ela é cíclica o tempo todo. Algumas flores vão morrendo e outros novos botões vão surgindo. Então, a gente entender que a gente também é assim também. A gente tem fases e ciclos. E que agora essas decepções, essas frustrações, muitas vezes vêm para mostrar para você que você precisa mudar essa chave, tá? Mas beleza. Então, chegando nisso, legal, sei que eu tenho que mudar e que eu tenho que planejar. Então, vou fazer esse planejamento. Algumas perguntas para ajudar vocês dentro desse caminhar, né? A caminhada se faz de vários pilares, né? A gente tem o pilar número 1, que é o objetivo. Então, essa é a pergunta clássica que a gente já falou ontem, mas retornando, o pilar número 1 é qual é o seu objetivo profissional, onde você quer chegar, onde você quer estar daqui 3, 5, 10 anos. Ai, Fernanda, eu não sei, é difícil pensar isso, é difícil, por isso que pouca gente faz e por isso que é tão pouca gente que tem plano de carreira. Só que essa é uma chave que vai mudar totalmente o seu jogo. Saber para onde você está indo, porque daí você vai conseguir trazer as pecinhas certas para encaixar e trilhar esse seu caminho, tá? Então, essa é uma das primeiras perguntas que você tem que fazer. Onde eu quero estar? Legal. Agora, a partir do momento que eu sei onde eu quero estar, onde eu estou agora,
Porque a partir de onde você está agora, você vai conseguir saber a distância que você está de onde você quer chegar. E como que você vai puxar os recursos que você já tem. A gente tem uma ferramenta que a gente aplica, né, dentro dos processos individuais, que é a ferramenta de recursos e interferências. Quais são as ferramentas, os recursos e as interferências que você já tem na sua vida para esse objetivo que você colocou? Então, vamos supor, aqui ela não trouxe, né? Sou servidora pública, qual que é o objetivo dela? Vamos supor que o objetivo dela fosse agora trabalhar com licenciamento, como consultoria, como a gente falou. Bom, o que ela já tem de ferramentas nisso? Ela já tem o conhecimento sobre as questões burocráticas legais, ela já tem sobre o conhecimento de como funciona o por trás do balcão, ela já tem todo o conhecimento de como que funcionam esses trâmites, como gerenciar tudo isso. Ela já tem 10 anos de experiência técnica, né? Então, para ela trazer, são recursos que ela tem para trazer para essa nova posição que ela vai colocar. Mas é uma outra área de atuação, sim, mas entenda que você nunca começa do zero. Você não vai começar do zero. Você está trazendo toda a sua bagagem de vida, né? Não é nem só daquela trajetória profissional específica, de vida, para você se colocar nessa nova atividade, nesse novo cargo, tá? E aí você vai ter interferências no meio disso. Puxa, eu tenho interferências que é a questão de gestão de tempo. Eu não consigo, como que eu vou fazer se eu tenho outro trabalho hoje? Eu tenho as interferências que é dentro da gestão de tempo, eu tenho a interferência que eu sei que é um perfil mesmo, é um perfil meu ser muito procrastinador, é uma interferência. Então, enfim, são recursos e interferências que você vai puxar para entender o quão distante, o que pode te ajudar e o que pode te atrapalhar nesse caminho. Beleza. Mas a partir disso que eu falei, né? É para você entender onde você quer chegar, onde você está e a distância disso para a gente conseguir traçar essa trajetória profissional. E aí, algumas perguntas que você pode fazer neste momento de traçar esse caminho, tá? A primeira pergunta é: legal, o que eu posso e que eu vou mudar agora, que vai me fazer estar mais próximo do meu objetivo? O que eu posso fazer agora, hoje, que vai me fazer estar mais próximo do meu objetivo? Uma tarefa curta, rápida. Se comprometa com essa tarefa, pensando que vai estar mais próximo do meu objetivo. O que eu tenho que estudar? Quais são as ferramentas que eu preciso estudar? Quais são os cursos, os assuntos que eu preciso me munir para estar mais próximo desse meu objetivo? Tá? Segunda pergunta. O que eu preciso estudar de base de conhecimento? Quais são os conhecimentos que eu preciso reunir para estar mais próximo do meu objetivo? O que eu vou aqui? Que tipo de pessoas eu preciso conhecer para eu me munir da minha rede de networking para estar mais próximo do meu objetivo? São pessoas que trabalham no órgão público? São pessoas que consultoria, empreendedor? São pessoas que estão dentro das indústrias? Quais vão ser os meus mentores? Quem são as pessoas que precisam estar próximas de mim? Então, quais são as pessoas que eu preciso me cercar para me ajudar como ferramenta para eu alcançar o meu objetivo? Eu não tenho uma pessoa clara ainda. O tipo de pessoa. Quem são? Tenta destrinchar. Se você souber nomes, melhor ainda. Mas tenta destrinchar quais são as pessoas que você precisa reunir e ter próximo de você. O que eu vou fazer no meu trabalho atual, que eu já estou hoje, que eu posso fazer, como que eu posso transformar a situação que eu tenho hoje em uma ferramenta para eu alcançar esse meu objetivo. Eu tô aqui agora no meu trabalho atual, as pessoas falam, meu trabalho atual é horrível, não tô afim, não quero, não sei exatamente, né? E descarta total o seu trabalho atual. Mas como que você pode fazer com que o seu trabalho atual vire uma ferramenta? É criar um projeto dentro do seu próprio trabalho atual?
Ah, eu quero trabalhar com... Isso eu já vi isso acontecer, tá? Com uma mentorada minha. Ela fez o processo de recursos e interferências e dentro de todas as ferramentas que a gente aplicou, ela fez exatamente isso. Ela trouxe, eu quero trabalhar com sistema de gestão ambiental e ela trabalhava num restaurante. Ela queria trabalhar com, na verdade, era auditoria dentro auditoria dentro das indústrias, enfim, ela queria auditoria ISO 14000 e tal, era outra vertente, mas ela trabalhava num restaurante. Tá, e o que você pode fazer no seu trabalho atual para transformar o seu trabalho atual em uma possível ferramenta para alcançar te ajudar a alcançar esse seu objetivo? Ela trouxe para mim, Fê, e se eu aplicar um sistema de gestão dentro do próprio restaurante que eu posso usar isso como um projeto e aplicar depois como um case para eu trazer esse meu objetivo da auditoria. Percebe a similaridade entre auditoria e SGA? Perfeito! Ou seja, essa perguntinha transformou o olhar dela para a trajetória profissional e transformou a forma como ela ia se apresentar depois e fez com que o trabalho atual dela virasse uma ferramenta como um ativo para ela, tá? Então, o que eu vou fazer no meu trabalho atual é criar um novo projeto, é criar algo que eu consiga utilizar de alguma forma no futuro, chegando ao que vai me trazer a estar mais próximo do meu objetivo profissional final, tá bom? Tá fazendo sentido, gente? Mandem aqui se tá ajudando vocês essas perguntinhas que a gente está trazendo, tá? Outra pergunta aqui. Que tipo de pessoas eu preciso conhecer? O que eu preciso estudar? Quais são os próximos passos que eu preciso fazer dentro dessa minha transição de carreira? Então, eu preciso olhar, né? A gente falou sobre a atividade que você vai mudar agora. Legal. Agora, e os próximos passos? O que você se compromete a fazer, que você vai fazer agora? O que você vai fazer na semana que vem? O que você vai fazer daqui 15 dias? O que você vai fazer no próximo mês? O que você vai fazer dentro do segundo mês e do terceiro mês? Fernanda, eu não tenho clareza de todos os passos. Pelo menos coloca no papel. Você vai ver que quando você coloca no papel, isso vai ficando mais fácil de destrinchar esses passos. De novo, a gente não consegue entrar em todas as ferramentas com vocês aqui, porque existe também uma ferramenta de rota de jornada, de como você traça, né, de trás para frente os seus passos. Mas, em resumo, pensa isso. Quais são os passos do que você se compromete para agora, daqui 15, daqui um mês, daqui 2 meses? Tem coisas que eu consigo fazer para já. São coisas rápidas que eu consigo fazer para já. Eu consigo fazer uma ligação e dizer para as pessoas que agora estou me colocando no tipo de trabalho X ou Y. Eu vou oferecer esse tipo de trabalho. Ou estou no passo antes ainda. Eu estou no passo de definir o objetivo. Tá tudo bem. Mas coloca que esse vai ser o seu próximo passo para amanhã. Definir o seu objetivo. Entende? O que você pode fazer para agora? De repente o que eu posso fazer para agora é tomar uma decisão de estar de cabeça e montar o meu plano de ação. Que maravilhoso! Espero que sim. E conte com a gente para isso, para te ajudar a isso, tá? Mas o que você se compromete e quais são os passos dentro dessa transição? O de agora e o das próximas semanas. Sim, muito sentido, que bom. Fico feliz. Que mais? Quais seriam as perguntas certas a se fazer? Essas que eu tô comentando, se ficar alguma dúvida delas, me fala, tá? Mas pra gente fechar aqui. Então, o que eu vou mudar para agora, para daqui uma semana, 15 dias, etc. O que eu tenho que estudar? O que eu vou fazer no meu trabalho? Que tipo de gente eu tenho que conhecer, pessoas que eu tenho que conhecer, quais os próximos passos dentro dessa transição e em que eu devo investir o meu foco agora, a minha energia, o meu dinheiro, para que eu consiga, que vai me levar para a minha rota certa, né? Que lembra que a gente falou, você tem um destino final, e esse destino final pode dar um monte de volta ou pode ser mais direto ao seu destino final. Então, a pergunta é, em que eu devo investir o meu foco agora
para eu conseguir chegar lá. Uma das coisas que a gente mais vê também acontecer é um monte de gente que começa a se munir de muitos cursos, de muitos diferentes cursos, de muitas diferentes frentes e pessoas acompanhando um monte de gente. E aí, você fica over, né, de informação. E aí você não consegue dar seu próximo passo. Então, pensa em menos é mais também, tá? De novo, o foco. Qual vai ser o seu foco de investimento? Investir o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro em alguma coisa que te ajude, a te direcione a estar mais próximo do seu objetivo final, da sua rota certa, tá? Então, isso vai fazer com que você olhe para o macro e que você consiga pensar o que você vai falar não e o que você ainda não fez, que você já pode fazer, que você já tem de ferramenta na sua mão, e todos os nãos que você vai falar para te ajudar nesse caminho, né? De novo, que a gente falou, um caminho, uma trajetória bem sucedida, ela se dá mais pelos nãos que você fala do que pelos sims que você fala, tá? Porque você sabe o que você quer. Você tem uma escolha feita já. Você já tem um caminho traçado. E não fica à mercê do que vier para você, do que jogarem para você, de onde você... da vida que escolherem por você, né? Que você possa escolher essa vida por você. Tá bom? Meu objetivo hoje, espero que tenha ajudado vocês. Saímos um pouquinho do planejado, mas tenho certeza que o bate-papo com a Prats também já ajudou. E com certeza esses próximos dias a gente vai conseguir explorar mais todos esses pontos, esses pilares. Essas perguntas, usem essas perguntas, reflitam, né? Falem de novo para vocês mesmas, tirem um tempo. Vocês mesmas e vocês mesmos também, né? Mas tirem um tempo para olhar para isso. A gente só cresce quando a gente tira um tempo, abre espaço na nossa vida para a gente olhar para a gente. Não tem como. E às vezes é difícil a gente conseguir fazer isso. Mas é o que vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Beleza? Amanhã já é setembro, galera. Muito bem, Luana. Amanhã já é setembro. Então vamos começar setembro com essa energia. Com a energia da renovação. Com a energia de novos caminhos. Com a energia do que você quer fazer para você. Tem uma música que eu espero, talvez amanhã, ainda dentro dessa semana, eu quero explorar mais ela. Mas eu já ia trazer para vocês e tá me falando aqui no meu coração para pelo menos falar sobre essa frase aqui para vocês. Que é uma música do Reverb. Eu não sei quem conhece essa banda. É uma banda maravilhosa. Eu sou apaixonada pelo Reverb. Eles têm grandes poesias em formato de música. E eles trazem um trecho da música deles que diz o seguinte: ei, o que é pior, me diz, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? E com isso, coloco vocês a pensar o que é pior. Me diz o que é pior. Desistir do que você quer ou se contentar com alguma coisa que você nunca quis? Eu tenho minha opinião. E voltaremos amanhã, então, para a gente falar mais sobre isso, sobre essa frase e sobre os próximos passos, os outros pontos que a gente tinha definido aqui para o nosso dia de hoje. Tá bom? Espero vocês. Foi ótimo, que bom. Muito obrigada. Espero ter ajudado. E vejo vocês amanhã, então, 17h17, para mais um SOS Mercado Ambiental. Beijos e vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta.